nas produções dele. E a tradução realmente é um trabalho muito legal, é muito importante pra gente que dubla, pra vocês que vão começar a dublar. Então, assim, é muito legal vocês participarem desse palco, vocês entenderem como é que funciona o processo, como é que funciona a cabeça dessa galera que trabalha muito, mas trabalha muito mesmo para fazer tudo ficar redondinho pra gente dublar. Tá? Então, uma salva de palmas pra eles. Paulo, Marrei, Bianca da Costa, Dilma e Luiz Cantu. Esse clima de chegando no Lúcia é engraçado, né? De novo? É. Eu gosto de ficar em Nossa, terra. gente, rapidinho. Que plateia bonita, hein? Aê! E é muito legal pra gente que dubla, que eu não conhecia eles pessoalmente, era só o Luiz, né? Eu tava falando com eles, existe uma mística dentro do universo de tradução que tradutores são seres estranhos que habitam cavernas úmidas e escuras. Acabou de descrever meu apartamento. Vai ser cheio de piadas. Que tal um RPG essa história, né? Gente, passar os palmas pra eles de novo. Merece. Temos tradutores, dubladores, também diretores, que nem o Cantu também, são incríveis. Dilma. Então, obrigado. Eu sou Dilma Machado. Eu falo que é Dilma Machado. Prof, grande professora. Bom, eu fico feliz de ver meus pupilos aqui, alguns pupilos que vieram aqui, né, me prestigiar. E tem um pupilo aqui do meu lado também, o Paulo Bianchi, foram meus pupilos. E, além de formadora de tradutores audiovisuais de dublagem, eu também sou dubladora, eu também sou tradutora e há pouco tempo eu comecei também como diretora de dublagem. Eu tenho alguns trabalhos assim mais conhecidos, é Game of Thrones, que eu traduzi aqui a parte do Rio, Ponte dos Espiões, Estrelas Além do Tempo, Joy, a cabeça não tá boa não, tem muitas traduções. Tem que traduzir ainda o que você fez, né? Tem que traduzir. Eu tenho 27 anos de profissão, né, nessa área, é minha paixão. E, enfim, eu estou nessa área justamente porque não só eu gosto de traduzir, amo dublar também, claro. Uma coisa complementa a outra. E gosto de formar também tradutores. Eu acho que o importante, eu sempre falo, não criar adversário. Eu não estou criando concorrência nem adversário. Eu estou deixando o meu legado e, assim, muito feliz que eu já tenho 2 aqui mostrando para vocês aqui o meu legado. E, bom, é isso. Muito obrigada também, né, por vocês aqui, a Dublacom me dar esse convite. Eu quase não vim, porque eu peguei Covid, por isso que eu estou assim com essa voz sexy, né? Linda, maravilhosa. Mas obrigada. Uhul! Luiz? Olá, eu sou Luiz Cantu, mais conhecido como Luiz Fernando Dias Tavares. Eu roubei o Cantu pro artista. Até dá uns problemas de contrato aí que eu falo, meu nome é Cantu. E eu tenho 10 anos já completados esse ano nessa área. Eu comecei a traduzir para dublagem junto com o Sérgio. Talvez vocês conheçam esse menino aí que está começando a dublagem. Começou desde criança. A gente se conheceu, na verdade, no laboratório. Nós dois somos cientistas, eu sou microbiologista, mestre doutor em bioquímica, e a gente começou a trabalhar juntos, a gente foi morar juntos, a gente olhou e falou, vamos pagar as contas. Ele quis fazer essa transição para a área de dublagem definitiva e eu fui acompanhando, porque eu já tinha sido picado pelo bichinho da dublagem, mas eu sabia que o caminho não era a dublagem. E eu sou apaixonado por contar histórias. Eu vejo isso através do meu outro
CNPJ, que é de maquiagem, cara que nem é blogueirinho. Mas eu gosto de contar histórias. Eu acho que a tradução é uma oportunidade incrível de você viver e criar histórias. Eu acho que todo mundo aqui já se viu digitando mais rápido uma cena de discussão, já se viu ansioso, porque, meu Deus do céu, o que vai acontecer essa semana que vem que me mandou um script? A gente fica envolvido emocionalmente com isso. Falando um pouquinho sobre coisas que eu já fiz, assim, que a memória vai caindo, né? 10 anos. Eu acho que uma coisa que foi muito marcante pra mim foi fazer Stranger Things. Eu fiz a primeira temporada. Foi uma produção, acho que pra TV, foi a primeira vez que a gente lidou com essa escala de sigilo e de preparação dentro de televisão, que hoje em dia a gente se vê traduzido no universo Marvel, no universo HBO, na Apple TV. Mas foi uma coisa pioneira, a gente não via aquele nível de produção. Foi basicamente fazer cinema pra TV, em termos de trabalho, não em pagamento. E aí de cinema eu fiz Os Incríveis 3, eu fiz Toy Story 4, Incríveis 2, 3 ainda não saiu. Vou ficar pedindo pra mandar pra eles. Os Incríveis 2, o Toy Story 4. Tem um desenho que é um desenhozinho assim, coisa que ele é muito querido pra mim, que é o Spidey e seus amigos espetaculares. Eu sou apaixonado por esse desenho porque eu sinto que eu fico aprendendo lições pra conversar com os meus sobrinhos e afilhados. O Príncipe Dragão, que acabou de estrear a última temporada agora na Netflix, que é uma série pela qual eu tenho muito amor, é uma série que tem muita representatividade, muita calma em contar a história. E um universo novo se abriu faz alguns anos, acho que uns 4 anos mais ou menos na minha vida, que foi o da audiodescrição. Não sei se vocês estão familiarizados com o que é a audiodescrição, a gente é basicamente o negativo da dublagem, a gente vai ocupar o espaço que não está sendo falado. E é uma ferramenta muito poderosa de acessibilidade, não só para pessoas que são deficientes visuais, mas também para pessoas neurodivergentes, para pessoas idosas, para qualquer pessoa que precise de um material auxiliar para compreender o que está sendo passado ali na tela. Alguém sabe o que é a audiodescrição aí? Eu falo, então, a gente vai ocupar exatamente o espaço entre as dublagens. Então, a pessoa, oi, bom dia, não sei o que e tal, e aí eu vou, nesse espaço entre as falas, eu vou entrar. Então, Fred, um homem de estatura média, cabelos curtos, fala, se dirige, estende a mão na direção de tal. Então, em um palco iluminado por holofotes, com um piso preto, a gente vai trazer isso para a pessoa que ela não consegue ter aquele acesso. Entre as falas da dublagem, tem uma pessoa narrando o que está acontecendo na cena. Exatamente. A gente vai trazer a pessoa para aquele universo. Então, a ideia é você conseguir... O exercício se você fecha os olhos, caso a gente que tem essa possibilidade da visão, a gente fecha os olhos e a gente consegue enxergar o que está sendo transmitido ali. E é muito legal fazer isso para dormir, é maravilhoso. Você deita, bota a cena de não, eu perco o sono. Eu adoro, cara, eu fico viajando, porque é a minha mesa. É o meu livro. É muito legal. Então, assim, foi um universo que se abriu bem. E aí, assim, a coisa realmente se estende. Eu acho que boa parte das produções de Marvel agora, basicamente todos os últimos filmes de Marvel eu fiz. As séries também, boa parte das séries. Eu acho que eu não fiz Gavião Arqueiro, porque eu estava viajando na época, mas WandaVision, todas essas coisas. Star Wars, que eu estava falando com eles, o Lucasfilm, eu fiz Mandalorian, fiz também agora do Boba Fett, fiz a nova trilogia, e a gente entra aí num parêntese que eu acho importante, e acho que eles não falaram ainda, não sei se vocês sabem, mas essas produções sigilosas, elas vêm com um temido balãozinho. O que é isso? A tela inteira é preta, com uma bolinha ao redor do rosto do personagem, porque o diretor precisa fazer o encaixe da labial. Então, digamos que em cena de nave, onde ela pode se mexer para qualquer direção, não tem boca. E aí a gente recebe uma tela preta, só com barulhos de explosões e piu-piu-piu, e a gente tem que escrever. E a nave move up. O que é up? O que é up? Ele está subindo, está descendo, está indo para um lado, está indo para o outro. Então, assim, são desafios, mas é um universo muito rico. Eu tive a oportunidade de fazer muitas produções e eu me apaixonei porque, como eu estava falando também com eles antes, a gente desbloqueia os outros 50% do dicionário fazendo a autodescrição. Você não usa nevoado, verdejante, balaustrada, nenhuma dessas palavras no diálogo entre pessoas. Na autodescrição a gente usa. Gerro! Orgulho! Bom, gente, meu nome é Paulo, é um prazer imenso estar aqui. Obrigado pelo prestígio de vocês. Obrigado, que isso! Essa galera aqui, meus amigos, enfim, companheiros. Falar então, para ser breve, eu
Churrasco! Psicólogo. Eu comecei lá em 2012, então a gente foi vendo também acompanhando a evolução do mercado, então mal tinha stream naquela época, então a gente foi vendo muitas coisas, ainda estamos vendo muitas coisas. Sou bacharel especialista em tradução pela PUC-Rio, então toda a minha formação é em tradução. E dos trabalhos, assim, acho que as pessoas podem conhecer, eu vou falar um bem recente, que o pessoal tem comentado muito, que é o filme Maquiadinha de Natal da Netflix, da Lindsay Lohan. Fiz recentemente, eu traduzi também no começo do ano a comemoração de 20 anos do Harry Potter, tá na HBO Max. É muito legal a gente. Com você! É muito legal. E tem The Witcher, a primeira temporada, a segunda, o Fernando do Lobo, que traduzo. Titãs também, licenciado pela Netflix aqui, essa live action da Titãs, inclusive maravilhoso, você acha que dublou o Dick Grayson, Robin, então muito legal. E Desencanto também, que está pela Netflix também, né, de criação do Matt Groening. É isso, enfim, de geral, sou apaixonado por esse universo, cresci vendo coisas dubladas, então poder participar desse universo hoje, como o Luiz falou muito bem, né, ajudar a contar histórias na nossa língua, né, que é um instrumento de acessibilidade, então assim, é um prazer imenso. E tem um blog que fala muito sobre tradução para dublagem. É verdade. É porque eu não tenho. Ele tá. Aí o apresentador fez o trabalho de casa. É porque eu não tenho que eu não escrevo nele, então porque ele tá respirando por aparelhos e ele tá um pouquinho desorganizado. Tem que tirar as teias de lá, mas é traduzindodublagem.com, ainda tá no ar pra quem quiser depois acessar. Tem vários artigos que eu já fiz ao longo desses anos falando de tradução, que tem posts convidados, tem post da Bianca, da Dilma, do mais quem é. Já tava na hora. Exatamente, tem que recitar ele lá, mas tem falado muito mais de tradução no meu Instagram, que não sei se a gente vai falar das redes sociais e tal, mas pelo meu Instagram eu tenho falado um pouquinho mais desses assuntos de tradução, compartilhado com o pessoal. Legal. Uhul! Bianca da Costa. Meu nome é Bianca da Costa, eu sou atriz e tradutora audiovisual. Né? Que isso, obrigado. Você falar isso pra mim. Eu faço tanto legenda quanto tradução para legenda, quanto tradução para dublagem, eu também dublo. Muitas coisas eu faço, né? Mas eu faço mais tradução para dublagem do que qualquer outra coisa. Fala dos projetos que você fez. Eu fiz a Fera do Mar, da Netflix, fiz Dota Dragon's Blood, da Netflix, Amor com Data Marcada, da Netflix, A Casa da Coruja, da Disney. Que eu não estava preparada para as perguntas. Eu tenho 7 anos de tradução para dublagem. O último duelo. O último duelo foi maravilhoso. O último duelo aqui, quem dirigiu foi maravilhoso. Mariângela aqui. Eu usei, a gente usa, né? Na descrição a gente sempre pede que o script tivesse baseado. Nossa, tava ali. Cara, eu fiz um trabalho bonito mesmo. Não é, entendeu? 1.400 e pouco. O Ginny Georgia, da Netflix também. Minha segunda temporada tá chegando, hein? Menina, tá chegando e tal. A cara dela, já sei, tô traduzindo. Vou perguntar isso bastante. Não, né? Tá vindo. Jura, tá vindo? Ela viu? Não, falaram que ela viu. Já é público. O Ginny Georgia, que a gente esquece, né? Mas o alienista da Netflix também, eu amo que o Paulo, ele me ajuda, né? E a Wikipédia portátil. Nós somos coisas uns dos outros, lá pela gente fica sabendo. Eu blog me ajudou nas perguntas que a gente precisa. Olha só. E é isso, basicamente isso. Bom, meu nome é Marum, eu trabalho com tradução faz 16 anos, sou formado em tradução. Você tem 16 anos, né? Eu nasci na faculdade. Tipo isso, obrigada. Eu trabalho com tradução audiovisual para dublagem faz 16 anos, foi durante 14 a minha principal fonte de renda. Eu também sou ator, dublador, trabalho com teatro, trabalho com teatro, trabalho com...
eu sou coordenador da equipe de controle de qualidade da Vox Mundi, lá em São Paulo, e tenho a tradução audiovisual no meu coração, assim, acho que foi a principal profissão, né? A principal profissão, mas foi o que me abriu caminho para outras coisas, então eu sou muito grata a isso. De tradução eu já trabalhei, acho que eu lembro agora, foi Midnight Gospel, Bridgerton, Community, não que tá na Netflix. O que mais? Nossa, tem tanta coisa. Então, existe tudo. Enfim, esse me Uma colinha. vem assim mais vezes, mas muita coisa mesmo. E na dublagem eu fiz os principais são Nunu, do League of Legends, e o Elliot Page, na última temporada do Tchau, gente. E, gente, a gente quer saber como que é essa dinâmica de vocês receberem o roteiro, receberem a proposta. Como que é? Do cliente, vocês têm acesso ao cliente, vem até vocês. Como que Tá funciona? mexendo trauma mesmo hoje. Terapia. Os prazos que vocês vão Vai falar de prazo mesmo, né? A gente não tem contato com o cliente direto, né? Não. Eu não posso falar, eu trabalho para Netflix ou eu trabalho para Disney. Não, o estúdio de dublagem, ele entra em contato com os tradutores e aí eles fazem essa ponte, né? Então, o meu cliente é o estúdio de dublagem, não a Netflix ou a Disney. E prazo é negociável. O prazo varia. A gente tem algumas categorias de prazo dentro desse universo. onde? Oi? Não sei. Tá no Pix. É negociável o fato que você não vai traduzir. Existem alguns universos, algumas lacunas de prazo dentro desse universo. Por exemplo, o streaming ele trouxe uma grande transformação no nosso universo como tradutor, porque antigamente a gente trabalhava com um monstro da semana. Então, quando a gente pega uma série, ela vai ao ar, a gente vai toda semana meio que receber um episódio daquela série e a gente começa a ter meio que, vai preenchendo nossas lacunas de espaço de trabalho. Tem uma para segunda, uma para terça, uma para quarta. O streaming chega assim, oi, tudo bem? Chegou tal série, 16 episódios. E, tipo, monta seu cronograma de entrega aí e a gente geralmente rebola isso entre as séries que ainda tem prazo, porque a gente trabalha com clientes mistos, trabalha com Não só clientes isso, né? Disney. Tem o prazo que principalmente esse de streaming, tem o prazo que você vai ser o lançamento mundial. Não existe, não tem como rebolar. Não Você tem como que entregar. rebolar, você tem aquele prazo, você tem que fazer todos os episódios, enquanto a gente está traduzindo, eles estão sendo dublados e aí eles vão pro ar junto com o mundo inteiro. Então não tem atraso, não pode ter atraso. E junto com isso tem a questão que eu falei, justamente essa mudança de paradigma dentro desse universo da série, onde a gente começou a ter produções cinematográficas para a TV, que a gente começou a ter o tratamento que acontece no universo do cinema dentro de TV, que são as temíveis versões. A gente chama geralmente de P a versão, né, que é P de preliminar. Então tem a preliminar 1, preliminar 2, até que a gente fica rezando chegar finalmente ao final, que é quando a gente vai ter o nosso descanso. Algumas produções são tão bizarras, como por exemplo, se eu não me engano não foi o último, mas teve um Transformers que o Guilherme fez, o Guilherme Briggs fez, que estava na P10. Caramba! Então assim, em cada versão vão chegar mudanças e tem clientes que tem amor no coração, que mandam, que a gente chama de change list, que é a lista de mudanças, onde a gente vai ter marcado o que mudou de uma versão para outra, e tem outros que tipo, se fode aí. Mas assim, não tem uma palavra mais suave para expressar isso. Porque tipo, você literalmente vai pegar dois scripts e vai ficar fazendo isso daqui. Até encontrar todos os erros. A audiodescrição já tem uma característica um pouquinho diferente. Porque a audiodescrição, ela acontece mais ou menos entre o final da dublagem e a mixagem. Então, no cinema, você tem aí um prazo, digamos, que entre traduzir o script, ir para o estúdio e mixar de 10 dias. E isso parece muito tempo, mas isso não é nada. Porque a gente está falando de filmes de 1, 2, 3 horas. São rolos e rolos e rolos de filme que a gente ainda recebe ele fragmentado em blocos de 10 a 20 minutos. Não são rolos físicos, eles Não, são só rolos mentais. Antigamente era físico e virou Eles ainda chamam de rolo porque ficou isso como uma nomenclatura. Mas a gente recebe esses filmes e às vezes é coisa pra caramba e acontece muito, não sei se vocês já pegaram essas audiodescrições, assim, chega sexta-feira, 9 horas da noite, oi Luiz, chegou os scripts do rolo, a gente precisa dele pra segunda-feira à tarde. Então é muito comum dentro do universo de audiodescrição para cinema a gente
esqueci o significado de feriados, de semana. Na tradução em geral, a gente não... Se você quer sair, você marca lá, dia 25 de março eu vou sair. E você vai cancelar. E aí às vezes não dá também. Aí a gente tem. Acontece de vocês pegarem uma produção que já tem um livro já, que vai virar produção cinematográfica, enfim. Muito. Vocês conseguem ter tempo, por causa dos prazos, né? Às vezes dá tempo de, por exemplo, Senhor dos Anéis. Com o Bridgerton aconteceu isso, né? Quando eu fui traduzir a primeira temporada, eu nunca tinha ouvido falar. E aí vem um caos, porque você nunca ouviu falar e tem muitos fãs, mas muitos. E aí foi uma correria para ler, para acompanhar, para pegar. Para a segunda temporada eu já tinha lido já 2 vezes o livro e ela mudou completamente isso. Então, aí os nomes, eu virei fã, pelo menos os nomes e manter e tal. O nosso do Bridgerton, funcionando para paralelo, quando eu Witcher também foi a mesma coisa. Quando a série chegou, eu já conhecia quanto do jogo. Alguém jogou? Você conhece a série? Joga Star e tal. Que foi muito popular aqui no Brasil por conta do jogo, principalmente do Witcher 3. Você jogou alguém todo? Não. Imagina. Infelizmente. 120 horas de Às jogo. vezes eu jogo no YouTube, dependendo do que eu jogo no YouTube, que vocês não entendem. Mas a sorte, assim, pra mim, a sorte é que quando a série chegou, o estúdio deixou bem claro, eles vieram as funções da Netflix, e eles vieram e falou, nós não temos direitos em cima da tradução dos jogos. A gente vai dar, temos 2 livros, porque a série ela se propõe a ser baseada nos livros. Então pra mim isso foi muito bom, porque então o meu escopo de trabalho foi bem menor que os livros, né, no caso. E aí, enfim, consegui ler a série inteira, então geralmente, não sei como é que vocês fazem, mas, por exemplo, eu sei que aquela temporada vai contemplar o que seria o equivalente ao primeiro e ao segundo livro. Então, exatamente. Então ele lia ali o primeiro e o segundo livro, pelo menos, para a primeira temporada. E para a segunda contemplar alguma coisa do segundo também de novo, com o terceiro. Então para a segunda já li também o terceiro livro. E aí você vai comprando o glossário, etc. Porque geralmente, como já tem os direitos, então eles ficam muito em cima. Você tem que usar a nomenclatura que já é conhecida no seu país, etc. Isso é Netflix, pelo menos, posso falar mais por ela, porque é o cliente com o qual eu mais tenho contato. Eles tentam zelar muito por isso. E o cinema também, de modo geral, né? Mas eu tenho trabalhos que às vezes a gente não tem o direito mesmo. Por exemplo, Um de Nós Está Mentindo, foi uma série que eu traduzi, é inspirada em livro. E aí... É verdade ou mentira? Você vai ter que assistir. E aí a gente não tinha os direitos e não pudemos usar os termos do livro, mas eu li mesmo assim. E o Ghost in the Shell, que foi no... foi pra cinema esse, e aí nós tínhamos os direitos, e aí foi esse negócio de tipo, Ghost in the Shell é uma série de mangás e anime, e tem muito material. E aí quando tipo, chegou o filme, eu falei, que parte da história é o filme? E aí era uma reprodução de um filme um anime da década de 80. Exatamente. E aí eles fizeram, tipo, muito parecido o filme com o anime. Aí eu falei, então é isso aqui. Não é mangá, não é esse filme. Então esse filme foi o meu parâmetro pra fazer em vez do mangá. Melhor do que ler todos os mangás, né? Ia ser puxado, né? Mas atualmente a gente tem uma vantagem, os mais jovens têm uma vantagem porque existem muitos livros que você consegue comprar em PDF. Então você consegue localizar uma palavra, um termo, às vezes você pensa, vou lá, talvez essa palavra tenha sido traduzida assim num livro. Então você vai lá e coloca o localizar e encontra. Como eu sou mais das antigas, assim, né? Vai na biblioteca, sobe a estante 325, Você tinha que realmente ler o livro inteiro, anotar tudo para poder ter isso. Hoje em dia já facilita. O glossário era literalmente um caderno. Outra coisa, você falou do Stranger Things. Eu traduzi um texto de um jogo que saiu depois da segunda temporada do Stranger Things. Mas era as legendinhas ali, né? Eu pensei, e agora, né? O que você tem que fazer? Assistir as 2 temporadas dubladas. Sentei, liguei a televisão, graças a Deus eu tinha a assinatura da série. A gente chama, você fala, tô trabalhando. Aí você pode, não faz nada com a semana. Assistindo só 2 temporadas da série, anotando todos os nomes, porque você precisa manter essa coerência, né? Ali, né? Tem que ter essa
essa Casar, coerência né? de nome Casar. e tudo mais. Para depois fazer a tradução. Então, às vezes as pessoas pensam que é muito simples, né? Você, vai lá, pega e traduz. Não, não é bem assim. Exige muita pesquisa para a gente fazer determinadas coisas, né? Essa questão aí da tradução, de você ler livros, bom, eu já fiz séries, já fiz filmes, né? O Game of Thrones mesmo foi um filme que eu comecei, uma série que eu comecei fazendo, que eu não sabia que tinha um livro. Primeiro que o livro só estava traduzido para o português de Portugal. E eu sabe que em português de Portugal tudo se traduz em Portugal. Tudo, assim, eu digo um livro em questão de tradução mesmo. Eles não deixam nenhum termo em inglês, nada disso, né? Então, assim... Seria incrível, né? John aqui seria João. Não, o João das Neves, não tem quem eu falo. Traduz o nome, por favor. Inclusive o nome de reis, rainhas e tudo mais, em Portugal até tudo é traduzido, entendeu? É uma cultura diferente da nossa. Rainha Betinha. Rainha Betinha, é muito bom. Então, nós temos essas diferenças culturais que a gente tem que fazer uma pesquisa para fazer uma tradução. Não é tão simples assim. E eu peguei uma coisa que realmente tinha a tradução, mas de Portugal. Então eu fiz a minha tradução. Inclusive, Game of Thrones, ele tinha também a própria língua. O Dothraki também tinha O traduzido. Dothraki também, mas o Dothraki ele entrava como legenda, mas ao mesmo as 5 primeiras temporadas que eu traduzi, eles fizeram voice-over. Tá? Quando era Dothraki, o dublador, acaba por esse Dothraki, quando ela fazia. Eu dublei. Deve ser do mundo Dublei. também. Então tinha isso, aparecia o Você fazia Dothraki. né? Falava Você tudo, fazia falava em português e ainda tinha o voice-over. Então, assim, era uma coisa diferente. Dilma, o seu legado, ele ficou no HBO, porque quando a gente pegou a Casa do Dragão, eles mandaram a gente manter justamente a forma como você tinha colocado a tradução no começo. Olha que Por isso que legal. eu temporada. Mas eu tive muita ajuda também dos fóruns, né? Porque gente fã. É muito doido, Ele te levanta, ele te derruba. E eles questionam, então às vezes a gente não tem. Me questionaram um termo, mas às vezes não é possível. Você pede pela aprovação ou não, e eles falam, não, vai ser desse jeito, nós queremos assim, o cliente não a gente, eu só obedeço quando é algo muito assim, diferente e que você não pode realmente deixar que o cliente queira. Não, justifique, tenha uma justificativa. Outra coisa que nós enfrentamos muito em questão de tradução também, que o Luiz falou aqui da questão das preliminares. Quando eu fiz Ponte dos Espiões, o cliente quis que eu fizesse a tradução do script inteiro em Excel, a tradução inteira, sem saber, eu não tinha recebido o vídeo ainda, eu só estava com esse script que era uma preliminar. E detalhe, depois da tradução feita, eu tinha que fazer um back translation. Ou seja, voltar tudo para o inglês, mas não é simplesmente copiar e colar o inglês que estava. Não, você tem que traduzir, passar para o inglês aquilo que você passou para o português. Cafézinho também. Pois Que é. parte do Netflix vai poder traduzir o Stranger Things? E assim, detalhe, eles liam e depois eles questionam e você tem que explicar o motivo da sua tradução ser daquele jeito. Então, é aquilo que a gente fala, né? Os bastidores da tradução para dublagem não é tão simples como as pessoas pensam, não é tão fácil como as pessoas pensam. Nós fazemos muitas outras coisas além de simplesmente traduzir para dublagem. Nós temos outros, né? E eu falo sempre, o tradutor para dublagem, o tradutor audiovisual, eu também faço legenda, faço audiodescrição, faço tudo. Mas a gente tem que estar sempre estudando. A gente tem que estar sempre participando de congressos, trocando ideias. Eu até comentei, quando eu fiz o Paulo, eu falo que ele tem o meu legado, porque ele realmente tem mais formação que eu. E nós somos dois, especialistas em tradução. Lato senso. E quando eu fiz a minha especialização, a primeira coisa que eu perguntei não tem tradução para dublagem? Isso na PUC, aqui no Rio. E me perguntavam, isso existe? Não, o dublador fala inglês na hora e lembra. Mas é sério. Não é? Pensa. E aí você Perguntaram isso, Mari? tem ideia de quantas pessoas perguntam, você traduz para dublagem?
dublagem. Ah, que voz você faz? Ah, ser dupla você pode desenrolar isso. Mas isso sempre foi assim, desde que eu comecei, eu sou produtora. É mesmo? Qual voz você faz? Olha, por coincidência, eu também dublo, entendeu? Mas não é, mas aí é uma questão de junção mesmo. E nós aqui, né, quem tipo o Mar, a Bianca, né, que fazem também a dublagem em si, a gente sabe que um complementa muito, dublar complementa muito o nosso trabalho. Uma coisa que eu fiz para buscar também, porque assim, a gente tem que sempre buscar melhorias, e isso realmente a gente tem uma fonte infinita disso. Uma delas é ler. Ler é muito importante porque a gente lida com o universo, inclusive quando a gente pode pegar um livro que baseia uma série, é interessante porque a gente consegue ter uma visão mais 360 graus. Dentro do livro, ele não tem minutos limitados para contar aquela história, então ele consegue às vezes ampliar um pouco mais aquele universo, você já entra para a tradução com uma noção mais tridimensional de quem é aquele personagem. Mas uma coisa que eu fiz foi fazer o curso de dublagem da IAB. Eu fiz o curso iniciante, foi até com a Mariângela e com a Carla Pompilho. Era ótimo que eu pegava carona todo dia, foi lindo. Mas foi legal porque eu não fiz o curso de dublagem para ser dublador. Não é uma aspiração que eu tenho na minha carreira, mas foi para enxergar o texto através dos olhos de um dublador, porque muda tudo. Quando você enxerga o texto, porque quando a gente está revisando o material, primeiro a gente fica um olho na missa e um olho no padre, porque a gente está com um olho, literalmente, não sei como é que desenvolve estrabismo, porque a gente está com um olho, sério, porque a gente está com um olho no script e o vídeo aqui do nosso lado, e a gente fica tipo... Aí o cantor ia achar que você olhando meio torto pra ele. E aí, assim, a gente nessa de revisar, a gente está entrando na nossa cabeça, a gente não está necessariamente. É muito interessante quando a gente consegue ir falando junto, mas nem sempre a gente consegue ter tempo para isso. Então a gente está revisando e isso é muito diferente de quando um dublador, para chegar no estúdio, ele tem que passar toda a emoção daquela cena, com toda aquela complexidade. Então isso faz muita diferença. E outra coisa que eu vi que faz muita diferença para mim, que quando eu comecei a traduzir autodescrição, ficou aquele medo, né? Então a gente traduz muito roteiros que já vêm de autodescrição, eu também faço autodescrição do zero, e também faço alguns outros modelos dentro desse universo. Mas no início eu não prendia mais aos críticos, chegaram aquelas críticas, que é uma coisa que a gente agradece muito e que vem muito pouco pra gente. Eles não entendem que o feedback é um alimento importantíssimo para o tradutor. A gente não consegue saber o que melhorar se a pessoa não diz pra gente o que a gente tem que melhorar. Viu, diretores? DSS, por favor, mandem. Não, o Sérgio manda muito feedback, ele é maravilhoso. A Mariângela, eu já traduzi muita coisa junto que ela dirigia. Ela sempre, Luiz, ó, isso aqui pode melhorar, isso aqui, ó, eu prefiro de tal forma. Mas na autodescrição, uma coisa que eu vi que mudou pra mim a forma de revisar a autodescrição foi literalmente fazer a autodescrição quando eu tô revisando. Então eu tô vendo e eu tô falando em voz alta aquilo que eu tô fazendo. Porque quando eu tô falando em voz alta aquele texto da audiodescrição, eu tô descrevendo aquilo ali, eu consigo perceber se aquele texto faz sentido, se aquele texto... Porque tem horas que você traduz, só de você olhar e falar, tá bonito isso aí. Você vai falar, você fala, gente, o que é isso? Eu não tô entendendo. E aí, tipo, você fazer a pergunta, essa descrição está criando uma imagem, ela permite a criação de uma imagem mental? De uma emoção? Eu consigo traduzir, eu consigo levar urgência, eu consigo levar explosões, eu consigo levar o desespero, eu consigo levar que aquele personagem está correndo muito daquele bicho bizarro que está vindo na direção dele? Então, a gente vai desenvolvendo métodos e a gente vai buscando as formas da nossa vida. Eu acho que eu já fiz muita coisa, traduções variáveis na minha vida. Eu, inclusive, traduções de livros também. Eu traduzi alguns livros aí da editora Rocco. E o Paulo traduz também, né, Paulo? Então, a gente consegue justamente ver essa diferença. Porque quando você traduz livro, você tem que criar as imagens na sua cabeça. Você que vai criar, através daquelas palavras que você vai... né? Agora, na dublagem, no audiovisual, você não precisa criar a imagem, mas você tem que saber como descrever essa imagem, no caso da audiodescrição, né? Porque você descreve a imagem para o deficiente visual, e na dublagem você tem a imagem, mas você tem que saber como colocar aquela fala da maneira mais natural possível, para você deixar algo, transmitir para o público, porque a gente está trazendo, nós estamos ali domesticando, a gente está trazendo para a nossa cultura. Então a gente tem que pensar como é que eu falo isso. Muitas vezes a gente erra, a gente peca, que a gente traduz e pensa assim, eu entendi no inglês, então no português também é isso. Mas eu não falo assim em português, não é assim que eu falo. Então eu tenho que saber direitinho aqui, né?
eu tenho uma sigla que é famosa, que todo bom, você sabe, o famoso VOC, que é quando, onde, quem. Antes de você fazer uma tradução, você tem que saber quando acontece aquilo, porque você não pode misturar épocas. Né? O vocabulário de um filme de época não pode ser o mesmo de um filme contemporâneo. Você tem que saber onde acontece aquela cena, porque o vocabulário que você vai usar no presídio, ou você vai usar no hospital, ou no tribunal, é diferente do vocabulário que você vai usar numa casa, entre família. E quem fala? Você não pode colocar uma criança com o mesmo vocabulário de um adulto, ou de um idoso, ou de um adolescente. Você fala, não, mas já tem no inglês, já tem essa diferença. Calma, não é bem assim. Porque você está trazendo o nosso mundo. A nossa versão. A nossa versão. Nosso idioma é muito mais rico em demonstrar essas diferenças sociais e de idade. Então, o COC fica aí além dos sincronismos que muita gente pensa que só existe sincronismo labial. Para nós tradutores, não é só sincronismo labial. Nós temos aí o famoso sincronismo cinético, que o corpo, né, o movimento do personagem, o ambiente que ele está, aquilo influencia na nossa tradução também. E o isocronismo, que é justamente a famosa entrada e saída de fala, que a gente tem, que é uma coisa muito mais difícil para os tradutores, principalmente os iniciantes. Muitos me perguntam, mas Gilma, eu tenho tanta dificuldade para saber se a frase está curta, se a frase está longa. Aí eu falo assim, pense na música. Eu falo muito na música. Porque nós temos na hora de revisar, tenta falar mas essa às frase vezes, desse tempo. Mas às vezes acontece o seguinte, o tradutor em si, ele vai ler ali, falar do jeito dele, mas ele não sabe se o dublador pode falar um pouco mais rápido, se pode ser mais lento, se é um idoso, se o dublador, porque tem dublador que fala mais rápido, tem dublador que fala mais lento. Isso é óbvio, cada ser humano é um ser humano, né? Então dentro é do diferente. estúdio também muda, assim. Sim. Tipo, quando eu dublo as minhas traduções, eu mexo no texto. Eu também mexo. E não é uma questão de tipo, ai, meu texto estava ruim. Não, dentro do estúdio você olha aquilo de uma forma que você vai pegar na emoção e vai soar de outra forma. Justamente. Mas Então, é do conjunto também, o diretor também, né? O diretor também brinca não com só isso, o né? diretor, como também o próprio dublador, né? Igual a Bibi está falando ali, eu faço isso, eu chego, entendeu? E troco traduções minhas. Eu traduzi, eu traduzi um filme agora que eu dirigi a minha tradução. Eu briguei com a tradutora o tempo inteiro. Ela brigando com ela mesmo. Na frente do espelho. Para de imitar! É por isso que tem várias dicas que eu dou nos meus cursos, eu sempre falo, não façam isso. Errem, mas errem erros novos. Eu já errei, eu já ensinei. E a gente lida com, mas não são armadilhas, são características do nosso idioma. Porque às vezes uma palavra em inglês que é tipo em português é para descrever a mesma coisa. Isso em audiodescrição sempre, mas nas falas também. Você tem palavras que em inglês são palavras simples, são uma palavra que descreve uma coisa que a gente precisa de 2 ou 3. E aí a gente começa a negociar com o resto da frase. E fala, peraí, desculpa aí, mas essas palavras aí vocês vão ter que sair, não vai caber vocês agora, sai, pra gente poder encaixar aquelas palavras. Porque se a gente colocar a tradução como a gente faria para um livro, seria aí, a gente pode colocar quando a tradução quiser. A noção a tradução de visual é uma modalidade de tradução de cunho restritivo, assim como um mangá, um quadrinho, que você sabe, todas as línguas já têm um empecilho do espaço. Na legenda você tem os caracteres ali, não tem como fugir daquilo, a dublagem tem a boca, que é mais subjetivo, que a Cadima estava falando, né, essa estimativa do quanto que vai caber na boca do dublador ou não. O tradutor, eu acho que, pelo menos pra mim, foi a coisa que mais leva tempo para você lapidar, refinar, mas eu acho que se você vai em estúdio, você entende bem o processo, você consegue ter uma estimativa muito legal, muito boa, né? Eu acho que um texto com métrica com certeza faz toda a diferença no mercado por conta de toda essa dinâmica, né? Então, quando a gente consegue chegar nesse resultado, é a melhor coisa. Então, só entender que o público muitas vezes fica comparando, né, a dublagem com a legenda, principalmente a legenda, que eu acho que fica muito mais exposta. Fala, mas foi isso que ele falou, etc. Mas é porque a regra do jogo é essa. Tem que sintetizar, não tem como ser integral. E a dublagem também te negocia a todo momento. Às vezes a gente vai negociar uma boca, mais uma boca numa fala. Outra um termo importante que a gente não pode deixar aquele termo, né? Ele não tem que estar ali. Porque a dublagem e a legenda são diferentes, porque são diferentes mesmo. São meios de comunicação diferentes, são meios de acessibilidade diferentes, eles são igualmente necessários, igualmente importantes. Então, prefiro legenda. Parabéns. Que bom. Tá na dublador fazendo o quê? Que bom, né? Você tem o direito de fazer e escolher o que você quiser. O mais importante é a gente
tradução, e aí quando a gente fala de tradução audiovisual mais ainda, é um trabalho de acessibilidade 100% das vezes. A gente está tornando acessível uma informação por métodos diferentes. Falou do inglês, mas o espanhol também é outra língua que eu trabalho, é o contrário. O espanhol ele tem um texto desse tamanho, o português fica assim. Então como é que você adapta isso para caber na boca, sabe? Então... Japonês, você quer falar? Japonês, eu quero falar. Muito cansado. E não só cantado, às vezes, por exemplo, nos animes, a boca mexe mais do que está falando no original. Você não tem o som batendo certinho. E aí a gente tem que fazer uma adaptação diferente também na produção para caber naquela boca, para não ficar esquisito. E a maioria lá fora é mal dublado. A gente para de falar, continua mais mexendo. Também vem de fábrica, não. Já vem de fábrica. As pessoas não sabem. Quando eu falo, gente, isso é uma tradução indireta. Se você pega um produto que o vídeo está em chinês, japonês, sei lá, turco, em inglês. vem pra gente o script em inglês, mas vocês acham que é um script legal, completo? Não. Às vezes de legenda, tá todo lá. Quem traduz não Estou torcendo, né? Aí chega o script de legenda. Você tem que fazer o quê? Pesquisar, porque para dublagem a gente precisa do nome do personagem. Os scripts de legenda vem faltando uma informação assim, sutil, que não dá trabalho, vem faltando o nome dos personagens. Segundo, é verdade, porque ela aparece, né? João dos pontos. E detalhe, legenda é resumo. A gente resume aquilo, a mensagem, para passar ela para o leitor através de que a gente tem os caracteres por minutos, por segundos, então é diferente. É por minuto, por segundo, por frame? Como é que é esse processo? Existe Porque a legenda tem o tempo de aparecer, a a pessoa tem vê. o tempo de aparecer, então depende muito também do cliente, né, que vai colocar ali quantos caracteres por segundo e por frase que eles querem, mas no geral tem que dar tempo da pessoa ler. Se vem uma legenda gigantesca, você não vai dar tempo de você ler, sabe, não pode sair, tem 1000 regras na legenda, que é diferente da dublagem. E a dublagem também tem 1000 regras, né, que a gente sabe das nossas falas, né, de primeiro, segundo, terceiro plano, que não só as reações, né, as reações. Os meus são extremamente falados. No diário, em Game of Thrones, só tem texto. Quando tem muito texto é bom para audiodescrição. Nossa, audiodescrição, mas agora... Beleza, vai. Eu estava falando que, assim, tem essa coisa de prazos, elas atropelam tudo na nossa vida mesmo. Eu acho que eu tenho o maior dos exemplos, foi uma coisa que eu e Sérgio passamos por esse perrengue juntos, que foi Vingadores Ultimato. O filme foi dublado mais ou menos, foi mês de março, e estava acabando de dublar a versão final, e assim, quanto mais vai chegando perto do final, menos tempo você tem que fazer as coisas. O Sérgio tem essa sorte de ser o tradutor barra diretor da produção, então ele mesmo já se resolve. Quando o diretor ainda depende de tradutor, o negócio fica mais complexo ainda. E estava chegando no final do mês e a gente precisava se mudar, porque a gente tinha comprado um apartamento, a gente ia se mudar para o apartamento, a gente não queria pagar mais um aluguel do outro do apartamento antigo. No dia da mudança, no final do dia, chega a AD de Vingadores Ultimato. E o cara da mudança, a gente tinha separado 2 caixas, que era uma caixa dos computadores e uma caixa com roupas de cama e roupas pra gente lidar os primeiros dias. Ele misturou com todas as caixas da casa. A gente começou uma caça às caixas, eu tive que tirar 10 caixas de quadrinhos, porque o Sérgio tem uma biblioteca real, ele tem uma, assim, acho que metade da mudança era caixa de quadrinhos. E eu tive que tirar 10 caixas, colocá-las de volta para poder pegar um estabilizador que estava no armário, e a gente montou os computadores na sala e eu traduzindo a AD de Vingadores Ultimato. E eu me lembro que naquela cena, na grande cena que a gente tem ali, uma página dupla de quadrinhos, né, do Avante Vingadores, as 2 equipes, uma na direção do outro, eu ficava, pelo amor de Deus, alguém fala alguma coisa, já faz 5 minutos, ninguém fala um ai. O que você está olhando são 5 minutos de autodescrição pura, ninguém fala nada. E a gente vai fazendo essas coisas assim, e fechado, porque a luta não tem ninguém falando, então é tudo preto. Então... E tem Vingadores eu me mato, né? Vingadores eu me mato. A Dilma falou agora ela falou sobre a tradução de jogos. Jogos têm uma característica muito peculiar. Nós não temos imagem para traduzir jogos. Não. É um arquivo de Excel, meu amor. É um arquivo de Excel. Eu traduzi Carros 3. Foi Carros 3 e eu traduzi o jogo de carros em seguida. E é isso. Você só imagina, como é que você imagina uma situação que está acontecendo no meio de uma corrida de competição que você só tem que traduzir, só traduz tanto que certo, eles tiveram que dirigir sem imagem. E aí depois chegou o jogo e a gente falou,
Mas a gente não tem que Você fazer. tá correndo aí, faz a dublagem mais E calma. a gente não para de trabalhar. Eu fiz a audiodescrição de Wakanda Forever e teve uma cena muito clássica que é assim, não é um spoiler de nada, é só um navio que chega lá e fala, o navio chega. E aí o navio chega, segui o script original, tava Então já fechado. sabe que o navio chega. E na cena, o navio chega aí, gente. E aí do nada, da cena, na verdade, o navio não chega, o navio ele emerge. E aí eu fiquei na hora e falei, aí você fica fazendo PC, que é um quality control, controle de qualidade. Chega nas, mas não teve isso no inglês, porque muitas vezes a gente não tem. A língua inglesa ela não é rica em palavras como a língua portuguesa. A gente tem à nossa disposição um universo, e eu sei que o Paulo fala disso com excelência, da riqueza do Por favor, pregue essa palavra. Não fala sobre. Não Não fala sobre. deixa eu Nossa, é que no meu Instagram, desde o ano passado, eu comecei realmente a falar de muitas coisas que eu venho, pelas quais eu venho passando e tal. Eu completei 10 anos de carreira, então várias coisas começam a passar pela minha cabeça. E comecei a ver muito fenômeno meio maluco, assim, na minha concepção. Porque a gente sabe, né, gente, o tempo muda, a língua, aquela frase famosa, a língua vibra, a língua muda, a gente sabe, nenhuma língua se mantém estanque no tempo, né? Mas o que eu sinto e vejo em traduções, vejo isso nas pessoas, né, e converso muito com o Marco, com a Bianca, com a Dimatura, com o Luiz, sobre essa questão, que a nossa língua, sem as pessoas perceberem, não acho que seja por mal, mas a nossa língua está se transformando numa tradução literal do inglês a passos muito largos, assim, as expressões, então, é sobre isso, termina a frase com sobre, etc, né, é um assunto que eu não quero falar sobre, isso é inglês, né? A pessoa que eu trabalho com. A pessoa que eu trabalho com, isso é... Chega da borboleta do estômago. Isso, Bota gente, caso alguém sabe inglês e queira ser tradutor, gente, precisa entender que assim, a sintaxe do português é uma sintaxe que não é assim, não é assim que a gente fala, na verdade, né? Então, assim, essas forças que acontecem, eu acho que é muito importante a gente tentar entender o que está acontecendo e, na minha opinião, assim, não pode ser para onde o vento levar. O vento soprando para cá, a gente vai. Não. Eu acho que tem coisas que a gente tem que, de fato, manter, porque como a gente fala, e que a versão brasileira, né? Para não empobrecer. Exatamente, não empobrecer, são as nossas estruturas. Então, assim, a gente vai ver que os livros da versão brasileira de verdade, né, é isso, são usar as nossas estruturas, usar as palavras que a gente tem já em português, as palavras em inglês, que as pessoas começam a falar inglês às vezes, porque sim, eu entendo que existe uma questão muito geracional aí, acho que nativamente cada um pode falar como quiser, mas no trabalho, a dublagem é um trabalho que inevitavelmente vai ser julgado, vai ser transmitido para o Brasil inteiro, e nada é mais democrático do que a nossa língua. Então, o meu apelo que fica é que, assim, que a gente não se esqueça da nossa língua, das nossas palavras, e que para que isso, se a gente se desconecta da nossa língua, a gente abdica, em última instância, da nossa criatividade, que passa pela nossa língua, né? E a dublagem surgiu no mundo como um instrumento de preservação e exaltação das línguas do mundo, né? A dublagem é exatamente isso, sabe? Então, É sobre isso, tá tudo bem. Muitas evidências sobre o assunto, né? Muitas evidências sobre o assunto. Qualquer coisa é só aplicar para que ela pague esse trabalho. Tu aplica assim, A gente vai Paulo falar sobre defende sobre e eu defendo a evidência. Não, mas uma coisa que é muito importante, eu acho que para quem quer trabalhar, eu acho que quem já trabalha já vive isso. Mas quem quer trabalhar com tradução para dublagem, é que eu falo que a tradução para dublagem é um exercício eterno e ininterrupto do ego. A gente tem que aprender que o nosso trabalho primeiro, a gente tem que entender a importância do nosso trabalho. Que a gente é a primeira, tirando a parte de produção, que é muito importante, porque uma produção falha, uma pré-produção falha na empresa, acaba com todo o resto do processo. Mas, considerando o processo clássico da dublagem, a gente considera que começa ali na tradução, nós somos a primeira engrenagem. Se a gente gira errado, o resto da produção todo gira errado, porque a gente dificulta o trabalho. Eu já ouvi casos de pessoas que vão dublar a série em espanhol e que no meio da série tem uma palavra em espanhol porque o tradutor não sabia a tradução e deixou. Mas, gente, você largou pra trás. Tu vai procurar. E todo mundo aqui já entrou quase na Deep Web para conseguir entender o significado de alguma coisa. Porque, cara, a gente falou, a gente conta história. Tem tradutor que faz a tradução simplesmente do script. A Maria Ângela
Ângela tem um caso recente, estou roubando o protagonismo feminino. Por favor, fala pra gente. Falar outra coisinha, então vou falar duas coisinhas. Há pouco tempo, é um filme que estreou agora, né, da Fazenda, né, o Natal na Fazenda. Quando eu comecei a ver, era uma tradução de Google. Eu poderia pegar, colocar no Google, e aí de repente, eu vi que era realmente uma tradução de Google, porque tinha um trecho que não estava fazendo o menor sentido. E aí eu pedi o script original para ver se eu conseguia, né? Aí ele me deu, e aí eu não estava entendendo, eu peguei exatamente aquilo e botei no Google, e vieram as mesmas palavras. Se fosse Yoda naquela cena, tudo bem, né? Gente, olha, não sei quem foi o tradutor, inclusive se estiver aqui. Paulo. Não sei, até agora eu não sei quem foi o tradutor. Mas eu normalmente, além do Google, normalmente eu não reporto, eu não falo nada, a não ser que eu conheça diretamente o tradutor, eu falo e tal. Mas nesse caso era da Netflix, eu reclamei com a produtora da Netflix, eu falei, eu não sei quem traduziu, mas é uma tradução literal do Google, é isso. Ela falou assim, obrigada, é a primeira tradução dessa pessoa. Mas você não sabe quem é. Nunca mais saberá quem é. Isso é uma coisa. A outra coisa que eu estou coçando aqui para falar aqui, né? Bom, no final, eu demorei horas em cima, porque foi muito tempo em cima do script. Eu demorei 9 horas no primeiro dia para poder marcar o filme e mais 5 no segundo dia. Uma coisa que eu poderia em 3, 4 horas resolver tudo. Era um longa. Isso para eu resolver na hora. Eu não sou tradutora. E a sorte é que o protagonista era o Guilherme Briggs. Então ele reclamou o tempo todo da tradução e ele foi corrigindo. Mas ele é a tradutora e ele foi corrigindo junto comigo. Mas a gente demorou muito mais tempo do que a gente levaria. Então eu perdi tempo em casa, eu perdi tempo em estúdio, por causa de uma pessoa que se disse tradutor e colocou no Google e ainda recebeu por isso. Nesse caso, o nome é mau caratismo. É mau caratismo. Como toda profissão, mau caratismo. Isso é uma coisa. A outra coisa que eu queria falar, aproveitar também, que foi, rapidinho mesmo, que foi uma coisa até que o Marco colocou, né, a respeito de pesquisa, né? Pesquisa é uma coisa super absurdamente importante, principalmente em filmes de época. Eu tive isso agora com a Bianca, né? Porque, olha só, é um filme americano, feito por americanos, que se passa na França. E eles traduziram Milord, Milady, um filme de 1700. E aí a Bianca levantou, gente, não se falava isso na França. Aí pode continuar. É porque assim, a Disney, ela tem uma regra de bilabiais muito forte. Que se tem bilabiais, respeitem as bilabiais. Então, Milady, M, B, P, né? Tudo que faz, né? Dividir, fecha a boquinha. Eles querem que deixe. E aí tinha esse Milady e Milord. E aí falaram, não, vamos deixar Milady e Milord. Eu falei o seguinte, Milady e Milord é uma coisa que se usa na Inglaterra. A gente está na França. É senhora e senhor, é simples. E esse filme também era inspirado num livro. E no livro tava lá, senhor e senhora. E aí eles falaram, olha, a gente quer as bilabiais. Eu falei, então vai estar errado. E aí eles falaram, não, então não. Então vamos de senhor e senhora. Porque ia virar mão dessa. Então tem essa conversa. E é bom que tem essa troca. E a gente votou, meu senhor, meu senhor, minha senhora. Se aplica para algumas coisas. Primeiro, a gente tem que entender que nosso trabalho é uma primeira versão. Ele vai ganhar vida ainda no estúdio, ele vai passar depois por um crivo técnico do cliente. Então ele vai passar por revisões e o nosso trabalho não é uma palavra final. E a segunda coisa é que a gente tem que estar muito aberto quando a gente tem a oportunidade de receber uma crítica. É a hora da gente se colocar num espaço mental de preciso ouvir o que está vindo na minha direção. E não do, mas você não sabe o que aconteceu, porque a gente às vezes entra na defensiva. É claro que
Porque quando a gente tem, é uma oportunidade de aprendizado. Eu penso assim, você tem que ser humilde para aceitar os seus erros e você tem que ter, como é que eu vou dizer, palavras, justificativas, entendeu? Coerentes, né? Para defender a sua escolha. Você tem que ter um fundamento para defender a sua escolha. Porque às vezes o cliente fala, não, é isso, e você sabe que está errado. Então, a Bibi falou a questão do senhor e senhora. Eu ia falar, mas você falou exatamente, coloca bilabial, bota o meu e o Mas foi porque eu tive essa troca com a Maria Ângela o tempo todo, ela estava disponível. Mas é muito bom poder. Isso é uma coisa muito rara. É muito raro e é essencial, na verdade. Porque eu acho que o principal é a gente estar neste palco, na Dubla Com, falando sobre tradução. A gente está num lugar que as pessoas vêm falar. As pessoas vêm falar sobre dublagem, tem muito fã de dublagem, os dubladores, que é incrível o trampo do dublador em si, do diretor de dublagem. Tem uma estrutura gigantesca por trás, gente, junto. Precisa trabalhar junto. Tem tradutor, tem revisor, tem a pessoa da produção, tem a galera, tem os técnicos de som que vieram ontem, tem a direção, tem o dublador, todos os dubladores, tem o QC no final, tem o mixador. Tem gente pra caramba trabalhando. A pessoa que vai fazer a lista de crédito. Tipo, Quanto mais a gente entender isso, maior a chance de formar bons dubladores. Quanto mais essa galera que quer ser dublador entender a quantidade de gente que tem, melhor vai estar o mercado. E é isso que a gente precisa levar. Eu acho que daqui, eu agradeço muito pela chance da gente estar aqui hoje. O Luiz falou uma coisa interessante, eu já acho que vocês já começam a andar a vida para a partir daí que começam a traduzir, né? Então eu vejo um quadrado, né? A tradução, o diretor, o operador de áudio, o dublador, e dentro desse quadrado tem a equipe toda, ela falou, trabalhando para fazer a dublagem. Né? Quanto mais conectado esse quadrado, tá? Quanto mais, isso é o que eu falei, tipo, a Maria Ângela sempre foi uma diretora que veio, ó, Luiz, isso, não sei o que, ela já sentou comigo para falar, eu já fui pro estúdio com ela. Hoje em dia, nem sempre a gente consegue ir pro estúdio por conta das regras de segurança e de sigilo. Cada vez isso é mais acervado. Tipo, tem uma produção X, não vou falar se é filme, se é série, se é nada, mas uma produção X na qual eu trabalhei numa audiodescrição recentemente, que eu só pude ter acesso ao vídeo no estúdio. Eu tive que ir para o estúdio para eles abrirem com sei lá quantas senhas, o negócio de codificação física, porque a gente trabalha com esse nível de sigilo hoje em dia. A próprio Home Studio, ele trabalha com questões, passa por questões de segurança. A WandaVision teve um vazamento que foi de outro país e foi uma caça às bruxas para achar quem fez. Tudo que a gente faz, nós temos, eu estava conversando sobre isso agora com a Bianca, nós temos que fazer uma certificação do nosso escritório, mostrar que nós temos cortina, que o monitor não tem visão para outro apartamento, que nós temos uma chave no nosso quarto. Nós temos que fazer tudo. Tá fixo na mesa. O computador está fixo na mesa, que a gente tenha uma certificação X de conexão de internet, que a gente tem uma tela de descanso que ativa depois de X minutos com uma senha com tal característica, porque a segurança do nosso trabalho é muito grande. O que a gente erra, a gente tem que estar lembrando que a gente está lidando com tudo. São produções milionárias, são milhares de pessoas envolvidas em cada produção. E a gente é uma dessas pessoas. Então a luta de todo mundo no final é pelo melhor trabalho possível. Uhul! Infelizmente, o nosso tempo acabou. Poderia ficar falando várias vezes, mas tem que entregar aqui, tem um painel para entrar, tem coisa para acontecer já aqui. Mas queria agradecer a presença de vocês, foi muito importante vocês falarem sobre isso pra gente. Para todo mundo que está começando bar, pra gente que já dubla, para pessoas que já dirigem. Eu acho que essa conexão tem que existir de sentimento, não só de trabalhar no papel, no computador, mas de sentimento que vocês se entregam no trabalho, assim como vocês se entregam para o diretor, vocês sentirem o que vocês estão fazendo, vocês vão fazer o trabalho ficar mais bonito ainda. Parabéns para vocês. Tinha muitas perguntas. Mas tenho certeza que vocês também têm. A gente não vai conseguir abrir. Não pode, infelizmente. Mas só se tem nas redes sociais, né? E pergunta você fica ali, pra quem quiser perguntar. Vou falar dessas redes de uma para outra rede. Meu Instagram é Dilmica, N-I-C-A, Dilmica. Eu sou o Luiz com Z, underline Cantu. @Paulo Noriega, também sou eu, olhando no livro. O meu é Bianca Costa C. Meu é Má Uri Reis.
Show de bola, parabéns, gente. Não, aquele vídeo legal. Falei assim, pessoal, aqui, ó. Palco do Blacon, palco dos tradutores. Vocês gostaram? Aí quem dubla faz vozeria e grita. Beleza? Quem traduz também. Quem traduz pode traduzir. Deve. Aí vocês vê se foi legal a tradução do vozeria, se for uma tadinha. Pessoas na plateia. Essa parceria tá bom aí. Aí eu vou passar pra vocês e vou falando o nome de vocês, tá? Tá bom. Fala galera, Dublacom, painel com os tradutores da nossa vida que faz essa dublagem acontecer. Eu tô aqui com essa galera linda! Oi, gente. Dilma aqui. Luiz Cantu. Paulo Noriega. Bianca da Costa. Marum Reis. Aê! Tá comigo no palco? Maria Alice Melo. E esse público maravilhoso, vocês gostaram, gente?